Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei exatamente que horário você vai ouvir esse vídeo, mas eu gostaria de dizer o quanto eu tô feliz de poder fazer esse vídeo, de poder falar um pouquinho com vocês, meus amigos do centro da Dona Luzia, como a gente falou, né? Mas dos amigos da Casa Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer imenso para mim estar aqui. E eu gostaria também de agradecer o tempo que eu estive presente nessa casa, o quanto eu fui acolhida e muito acolhida. Então, gratidão. Só tenho a agradecer mesmo esse período que eu passei junto com pessoas tão especiais. Meu abraço especial à Dona Luzia e que saudades de todos. Mas fiquei pensando um pouquinho aqui, né, do que eu falaria com vocês, com esse desejo imenso, né, de dar um recado, trazer uma mensagem. E os meus cachorros estão aqui, né? Desculpa, mas infelizmente eles participam aqui, né? E não tem como. De vez em quando eles vão aparecer aqui no vídeo. Mas então, retomando aqui a nossa fala, eu fiquei pensando, né, realmente no que falar. E a partir do momento que eu fiquei pensando e pedindo a orientação espiritual do que falar para vocês, me veio um livro à mão, né? É esse livro. E Mulheres de Aço e de Flores. Mas Eliane, você vai falar só para mulheres? Não. Mas eu ouvi uma frase um dia que fala: metade das pessoas do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos dela. Então vou falar, né, um pouquinho sobre isso. E aqui tem um trecho que eu gostaria de falar para vocês que fala assim: linhos e linhas nas linhas da alma. O artesanato das mãos atingia as origens de nossas causas. O que bordávamos no pano, bordávamos mesmo era dentro de nós. Em cada desenho entrelaçado de linhas, o entrelaçamento das tramas que são próprias da vida real. Os ciúmes, os desejos secretos, os medos sem causa, os justificáveis, em cada linha e cor, um respiro de esperança, um pedacinho de dor. Sou mulher de bordados extensos. Nunca temi a demora das tramas. Enquanto isso, eu envelheço. Ser velha é o mesmo que ser criança. Ando necessitando das mesmas coisas que os recém-nascidos. Só não tenho coragem de pedir. E aí eu pensei da gente refletir um pouco sobre isso, né? Sobre as tramas, sobre essa engrenagem que a vida nos traz, sobre, será que são peças que a vida nos prega, né? Aquela viagem que eu tinha programado para esse ano, programei não, viu pessoal, mas eu estou só falando. Mesmo que eu tenha dinheiro, eu não consigo ir. Ou eu queria tanto, mas eu não tenho mais condições, né? Então, como que está entrelaçado esse bordado dentro de cada um de nós? O que a gente anda costurando em nossa alma, em nossos pensamentos? Como está esse bordado? Extensos? Doídos? Corroídos? Morrendo agonizantes? Ou não? Ou será que
através desse novo momento, eu tenho uma vontade nova. E aí fiquei pensando também, né? Falei, caramba, todos estão falando sobre o momento, né? O momento Covid, uma pandemia que não se esperava, né? A última que a gente conhece e lembra muito, que foi muito falada, foi a gripe espanhola, que foi uma devastação humana. Mas o que isso nos traz hoje? Como que é ter esse novo momento e pensar diferente e refazer a nossa vida com coragem, com vontade e com determinação, buscando naquela dificuldade e nos pequenos detalhes dessa costura, né, que costura a alma, costura a vaidade, costura angústias, mistura tudo isso dentro de nós e essa mistura ela faz um moidão, né, um batidão de tudo isso e nos torna muito mais forte. E algumas coisas eu não quero costurar não, né? Algumas coisas eu não quero mais. E o que me serve hoje? O que eu preciso? Aqui fala no final do texto, enquanto isso eu envelheço. E que bom que eu envelheço, né? E que bom que você também envelhece. Isso quer dizer que a gente não desencarnou, né? Nós estamos aqui ainda. E se a gente está aqui ainda, nós temos que trabalhar, né? Nós temos que fazer por onde e mostrar por que nós viemos, por que nós estamos aqui. Qual que é o propósito de vida? Dá pra gente pensar um pouco, não dá? Qual que é? O que está acontecendo? Né? Caramba, eu não tenho lugar para onde ir. Até a casa espírita fechou. E aí eu fiquei pensando um outro dia sobre isso. Enquanto eu morava, né, em São Sebastião do Paraíso, hoje eu moro aqui em Franca, enquanto eu morava aí em São Sebastião do Paraíso, né, ou lá, depende de quem estiver ouvindo, eu ouvia as palestras na casa espírita geralmente uma vez na semana. E agora eu estou tendo a oportunidade de ouvir o nosso grande amigo Edson Assunção de segunda a sexta, dentro da minha casa. Né? Eu chego rapidinho, né? 6 horas eu já consigo chegar em casa e eu chego, já ligo aqui meu celular e já vou organizando aqui a minha casa, mas ouvindo toda a palestra. Então hoje eu consigo ouvir de segunda a sexta. E isso antes do momento Covid não era possível. E nem depois que eu vim morar aqui em Franca, isso se tornou mais difícil. Encontrei sim uma casa espírita que também me acolheu aqui, né? Que comecei também a fazer um trabalho na área da psicologia, ligada à espiritualidade, um acolhimento psicológico, pautado no acolhimento fraterno. Então, estava fazendo também esse trabalho aqui até o momento Covid, então nós paramos também. Então, olha quanta coisa tem acontecido. Então, como a gente tem que reorganizar. Fiquei também longe da minha família, que mora toda em São Sebastião do Paraíso. Aqui eu moro longe de todas as pessoas mais queridas, meus filhos. E aí, de repente, estou reorganizando o meu pensamento. E você? O que você está fazendo? E de repente aqui
me vejo dentro de um hospital psiquiátrico, olhando para todas aquelas angústias, aquele sofrimento. Como é olhado aquele nosso irmão que é acometido de um transtorno mental? Será que um de nós nunca julgou, dizendo, olha lá, ele é louco, não liga para o que ele está falando? E aí? Será que esse momento também veio falar para mim, Eliane, olha o que você está fazendo e olha para as coisas que estão acontecendo? Finais de semana, eu sempre tinha vários compromissos sociais ou não, e de repente eu tô aqui dentro da minha casa, organizando a minha casa, limpando, e você? E agradecendo por ter um lugar, por ter a minha casa e por ter também os meus cachorros, né, que estão aqui comigo fazendo barulho, mas me fazem companhia nos finais de semana. E se eu quero comer fora, eu não posso. Eu posso até pedir uma comida de fora para comer em casa. E com isso, nós estamos nos unindo, estamos muito próximos. Eu aqui hoje matando a saudade de todos vocês. Estou sentindo, já falei isso, mas é um prazer imenso estar perto. Mas será que estamos conseguindo ter um pensamento positivo em relação a tudo isso? Será que podemos pensar? Enquanto isso eu envelheço. Então, enquanto tudo isso acontece, eu aprendo, envelheço, e a partir do momento que eu estou envelhecendo, eu vou ficando mais sábio, aprendendo mais coisas, sendo mais tolerante e entendendo a mensagem, os desígnios de Deus. Qual que é o propósito de estar aqui? Eu vim passar de passagem? Não. Nenhum de nós veio para isso. Nós viemos com uma missão e cada um tem a sua. E nenhuma é menos importante do que a outra. São situações diferentes, mas somos todos irmãos e todos filhos de Deus. E por isso estamos aqui. E só para a gente finalizar, que estamos quase aqui no tempo, né? Eu vou só contar uma historinha que eu sempre contei. Eu acho que serve para a gente fechar aqui um pouquinho, né? Essa nossa conversa. Que, se possível, eu gostaria de fazer novamente. Tinha um palestrante e ele falava muito bem, era um excelente orador. Acho que todos vocês já conhecem essa história, mas eu vou falar novamente. E toda vez que ele estava fazendo a sua palestra, na última cadeira da casa espírita, estava lá uma pessoa ouvindo essa palestra. Não falava nada, só ouvia. E assim foram por vários anos. Ele falava, aquela pessoa que estava lá no fundo ouvia. E um certo dia, ele não viu mais aquela pessoa que estava lá não estava mais na última cadeira. Ok. E não passou muito tempo, o palestrante também, ele havia desencarnado, o palestrante também desencarnou. E o que aconteceu? Chegando do outro lado, ele perguntou, olha, tinha um senhor assim, que ficava lá, né, assistindo a palestra. Eu queria saber se ele também está aqui, porque se eu estou nesse sofrimento intenso aqui,
ele que ouvia o que eu falava deve estar numa situação muito pior, né? Porque eu era o palestrante. Aí alguém que coordenava ali o umbral disse para ele: não, ele está em outro local e um dia você vai ter a oportunidade de visitá-lo. Passou-se algum tempo e ele teve a oportunidade de visitar aquela pessoa que ficava na última cadeira ouvindo. E qual foi a surpresa? Que aquela pessoa que estava na última cadeira, ouvindo sempre as suas palestras, estava num lugar muito melhor. E ele não entendeu muito bem, né? Ele perguntou para aquela pessoa que era responsável por tudo aquilo: mas por quê? Né? Eu era o palestrante e ele era apenas aquele que ouvia. Aí, aquele orientador, aquele cuidador que estava ali disse: você falava e ele fazia. Então fica um recado, né? Acho que essa mensagem eu uso muito na minha vida e eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Então, ao invés da gente reclamar, vamos fazer, vamos agir. E que bom que a gente está envelhecendo, né? Mas vamos falar também, mas a ação, ela é muito mais importante. E é para isso que viemos, para agir. Gratidão, muito obrigada e a gente ainda se vê. Um beijo para todos.